Manhã do dia 6 de agosto de 1945. Um imenso clarão silencioso atinge quase 600 metros de altura e surpreende os moradores de Hiroshima, no Japão. Explosão de tal magnitude jamais antes havia sido presenciada e arrasa uma área de 5 quilômetros quadrados, fulminando cerca de 80 mil vidas. O prejuízo instantâneo em vidas humanas é aterrador. E o impacto na história é definitivo. O mundo, daquele dia em diante, jamais seria o mesmo. O homem corria sério risco de ser varrido da existência pelo próprio homem. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos, sua fonte clara, rápida e confiável de curiosidades úteis. 3 anos de trabalho, 2 bilhões de dólares e o empenho de milhares de profissionais, entre militares e cientistas, foram necessários para a construção do maior artefato explosivo até então concebido pela humanidade. A bomba inédita, de tecnologia revolucionária, foi batizada de Little Boy e tinha o poder equivalente a 12 mil toneladas de dinamite. Mas em maio de 1945, a guerra na Europa havia terminado com a tomada de Berlim. Por que então, 3 meses após a derrota do eixo no fronte ocidental, uma ação tão violenta foi necessária no Oriente? Com a Alemanha e a Itália capituladas na Europa, por que o Japão insistia com sua guerra no Pacífico? Porque, dentre tantos alvos, Hiroshima foi escolhida como a primeira vítima da recente tecnologia nuclear. Essas e muitas outras perguntas sempre pairam quando o assunto é Hiroshima. Em poucos minutos, vamos tentar responder algumas delas. Em agosto de 1945, a guerra no Oriente estava praticamente perdida para o Japão. O último remanescente do eixo já havia perdido para os americanos o domínio de ilhas estratégicas do Pacífico Sul. Cidades importantes como Nagoya e Okinawa estavam em ruínas. Estima-se que 80 mil japoneses pereceram apenas na capital Tóquio, que fora bombardeada por 334 aviões B-29. A rendição do Japão, contudo, ainda não parecia estar próxima. A guerra para os japoneses transcendia o imediatismo de uma derrota iminente. Ainda nos anos 30, o Japão iniciou uma campanha expansionista sobre China e Coreia. Render-se naquele momento crítico seria abandonar suas conquistas e seu sonho imperial. Membros do Conselho japonês incentivavam a população a lutar a chamada Batalha Decisiva pela Pátria. Render-se significaria sentir o gosto amargo da derrota pela primeira vez em séculos. Poderia representar também a queda do imperador Hirohito, considerado sucessor direto dos tempos eternos. O próprio imperador adotava uma postura diplomática ambígua. Apoiava ao mesmo tempo a iniciativa de alguns embaixadores, que buscavam negociar os termos de paz com o Ocidente e a determinação de seus militares em seguirem firmes na guerra. Hirohito buscava assim melhores termos para uma eventual rendição, que tardava em acontecer e fazia o conflito se arrastar por meses a fio. Se uma trégua era assunto espinhoso no Japão, não era menos polêmico nos Estados Unidos. Era notório o sentimento revanchista entre os americanos em relação ao Japão por conta do ataque à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, realizado pelos japoneses em dezembro de 1941. A investida imperial resultou na morte de cerca de 2.400 norte-americanos e a opinião pública não queria um acordo com os japoneses, desejavam uma rendição absoluta. Pesquisa realizada pelo Instituto Gallup em junho de 1945 apontou que 70% dos norte-americanos desejavam a destruição do Japão com a destituição do cargo do imperador, que deveria ser julgado como criminoso de guerra. Harry Truman, então presidente americano, respeitava o significado desses números, principalmente às portas de 1946, ano de eleições para o Congresso. Contudo, o número de baixas no fronte oriental também era uma preocupação, e suas estimativas foram utilizadas para justificar a opção americana pela bomba atômica. O conflito no Pacífico com planos de invadir o Japão poderia ainda custar 220 mil vidas americanas, mais 150 mil feridos.
segundo a estimativa encomendada por Truman ao Pentágono em junho de 1945. Esse cálculo foi atualizado para 1 milhão de mortos após a guerra, o que facilitaria a justificativa do governo sobre o emprego do aparato nuclear. Hiroshima era um dos poucos centros industriais japoneses que ainda não havia sido atacado pelos bombardeios B-29 americanos. Fustigados pelos constantes alarmes aéreos que soavam, os moradores da cidade sabiam que um ataque inimigo não tardaria. As pessoas desmontavam construções de madeira prevenindo o alastramento de incêndios que viriam após o esperado bombardeio e levavam seus móveis para longe do centro da cidade, temendo o pior. Mal sabendo elas que suas mentes assustadas não seriam capazes de conceber o quão pior seria o ataque a Hiroshima. 12 dias antes, Harry Truman havia selado o destino da cidade, a escolhido como alvo da Little Boy em detrimento de Kyoto, Kokura, Niigata e Nagasaki. O presidente americano deu prioridade a um alvo militar. Em Hiroshima havia 40 mil soldados e 200 mil civis. Às 7 horas e 30 minutos do dia 6 de agosto, um avião militar inimigo é avistado no céu de Hiroshima, apelidado pelos americanos de Straight Flush. A missão era a de verificar as condições meteorológicas na cidade-alvo. Se não houvesse visibilidade, o ataque seria mudado para Nagasaki ou Kokura. O céu era claro e a tripulação informou os colegas que vinham dezenas de milhas à retaguarda. Alvo primário. Quem recebeu a informação foram os tripulantes do Enola Gay B-29, batizado em homenagem à mãe do seu comandante, Coronel Paul Tibbets. O avião de Tibbets trazia consigo a Little Boy. Por volta das 8 horas, o Major Thomas Ferriby ajustava os aparelhos de pontaria para que a bomba atingisse uma ponte da cidade. Às 8 horas e 15 minutos, a Little Boy foi lançada. Segundos depois, um clarão mais potente que o sol tomava conta de Hiroshima. De dentro do avião, o sargento Bob Caron fotografou o gigantesco cogumelo produzido pela explosão. Aterrorizado pela devastação que aquilo causava, o copiloto Robert Lewis soltou um palavrão e o transcreveu ao seu diário, sendo posteriormente orientado a atualizar o registro para algo mais educado. Por fim, naquela triste manhã de 6 de agosto de 1945, o mundo mudava diante dos olhos atônitos dos sobreviventes de Hiroshima. Para alguns historiadores, a Guerra Fria se iniciou nesse dia, e não com a construção do Muro de Berlim. Meses antes da explosão em um encontro em Potsdam, na Alemanha, Harry Truman havia confidenciado a Stalin que a bomba nuclear seria utilizada contra os japoneses para que se encerrasse a guerra. Um sussurro considerado por muitos um alerta ao ditador soviético de que, apesar de todo o poderio do seu exército vermelho, o mundo agora tinha algo bem mais apavorante com o que se preocupar. Desse alerta nascia um conflito velado entre as duas superpotências, que se arrastaria pela outra metade do século. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se gostou desse aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. Vamos fazer esse conteúdo chegar às telas de outros curiosos. Fontes e links relacionados ao tema na descrição. Até mais!